Investidor em Foco no ar nessa terça-feira, dia de aula com o professor Martim. E a gente fala em professor, pensa em quem ensina, pensa no quanto a gente aprende. Na última semana foi dia do professor, mas como não caiu no dia da nossa aula, a gente resolveu falar desse assunto hoje por aqui. Então, professor, seja bem-vindo e já te passo os parabéns atrasados, se você não se importar. Muito obrigado, Renata, pelos parabéns. Muito bom dia, boa tarde, boa noite também para você, para todos aqueles que nos ouvem. De fato, eu agradeço aí, não só por mim, mas por todos os professores, esses teus parabéns, tá? Muito obrigado mesmo, Renata. A gente que agradece a cada terça-feira de aula aqui, Martim. E assim, eu queria falar com você, a gente está sempre aqui falando sobre aprender sobre investimentos, né? É uma coisa muito presente aqui no Investidor em Foco, a gente levar a mensagem do quanto é importante a pessoa que investe, ela aprender sobre aquilo que ela está fazendo, sobre os riscos, sobre as consequências, sobre as oportunidades, e quanto mais ela aprende, melhor ela investe. Agora, como é ensinar sobre isso? A nossa conversa hoje é sobre ensinar investimentos. E aí, queria saber uma coisa de você em primeiro lugar. Você sempre quis ser professor, Martim? Olha, eu venho de uma família de professores, tá? Meu pai era professor universitário, ele era químico e dava aula na Universidade Católica do Chile. Minha mãe também foi professora, só que de História, Geografia, Ciências Políticas. Minha esposa, ela é psicopedagoga, minha irmã dá aula, olha, quem diria, minha irmã dá aula de português e redação, né, apesar de ser chilena. Então, eu estou cercado por professores por tudo quanto é lado, e é algo que eu acho que está um pouco no sangue, sabe? É uma das coisas que eu gosto. Eu acho que ser professor ou é muito fácil, ou é impossível. O que determina isso é a sua vocação, de fato, e o gosto que você tem. Se você não tem a vocação, é impossível. Se você tem essa vocação, é muito fácil. Que legal, acho que é a única profissão que conecta todas as outras, né, Martim? Porque todo profissional, independente da área em que ele atua, ele já teve um professor, um mestre para ajudar a guiar o caminho dele, né? Exato. Eu até ouvi, eu não sei se é verdade, também não chequei as fontes, tá? Quando eu faria um bom jornalista, talvez, viu? Mas dizem que o imperador do Japão não se curva perante ninguém, mas ele se curva perante os professores. Você já ouviu isso? Já ouviu alguma vez isso? Olha, que interessante, não ouvi. Isso. É interessante, uma coisa desse tipo aí, não sei os dados exatamente, mas de fato, né, eu acho que tem uma coisa de os professores ditarem aquilo que vai ser do futuro, né, do futuro das pessoas e, portanto, o futuro das nações, o futuro dos países, né, então eu acho que é uma profissão extremamente importante, independente do assunto que esteja em questão, né, Renata? É linda de verdade. E aí, queria entender um pouco de você. Nessa questão que eu trouxe ali na abertura, quando a gente fala muito sobre aprender a respeito de investimentos, como é ensinar investimentos, Martim? Você hoje tem uma atuação muito forte nessa frente, você é professor na FGV desse assunto. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, o desafio que é ensinar sobre investimentos. Legal. Bom, até na faculdade, assim que eu saí do colégio, na faculdade, eu já comecei a ensinar, a dar aulas particulares de matemática, física, sabe? Então, é algo que veio comigo. Eu fiz o mestrado na Fundação Getúlio Vargas, eu terminei em 2006, e imediatamente após isso surgiu uma oportunidade. Foi até uma pessoa que me recomendou, já estava na GV, mas uma pessoa me recomendou lá, e no fim das contas eu comecei a dar aula exatamente, já faz 15 anos, né? Eu tenho algumas coisas que são boas para quem trabalha no mercado e dá aula sobre investimentos, que a gente tem uma via de mão dupla, ou seja, eu consigo levar algo da minha experiência para as aulas e consigo trazer coisas da academia ou coisas que eu aprendo com observações dos alunos e trazer também para o banco. Então, é muito enriquecedor isso, é como se fossem duas faces de uma mesma moeda, o assunto é o mesmo, é investimentos, mas com óticas diferentes, né, com lógicas diferentes. Hoje eu dou aula de basicamente 3 disciplinas: finanças comportamentais, que é a disciplina que
Eu, particularmente, gosto muito, né, foi tema da minha tese, algo que eu estudo aí desde 2001, digamos assim. Então, finanças comportamentais, falo também de uma matéria mais básica de mercado financeiro de capitais e falo de gestão de investimentos. Então, essas três disciplinas eu acabo ministrando, né, dependendo do ritmo das turmas, dependendo né, de como é que está a demanda pelos diversos cursos, né. Essa de finanças comportamentais, por exemplo, é uma disciplina optativa. Então, aí vão se revezando, né, ao longo do período, ao longo do ano, né, e sempre me enriquecendo, né. A vida de professor também é bastante desafiadora, você tem que estar bastante bem preparado para qualquer coisa que possa vir, né, em termos de pergunta, em termos de dúvida, em termos de conteúdo. Então, é algo que é bastante desafiador. Sim, acho que é isso, Renata. E, Martim, você falou um pouco de disciplinas mais objetivas e de finanças comportamentais, e aí eu tenho uma curiosidade. O que é mais difícil ensinar para os alunos que estão estudando sobre investimentos? É lidar com o psicológico, o emocional e a bagagem de outras pessoas, no caso das finanças comportamentais, e conseguir entender um pouco como conduzir esse assunto com elas, ou a parte de analisar números, analisar comportamento de mercado, que tem um monte de fórmula, de gráfico, de estudo, e é de certa maneira mais objetivo, enquanto a outra é mais subjetiva e lida com a mente da gente. Olha, Renata, eu não sei se o teu ponto tá abordando a questão da melhor forma, porque de fato, sabe que as finanças comportamentais, da forma mais pura, né, nas suas origens, muito em Kahneman e Tversky, ela tem uma base quantitativa muito forte. Então tem uma base analítica e numérica muito forte. A teoria da perspectiva, por exemplo, ela é criada a partir de trabalhos estatísticos e chega a funções de comportamento do investidor, né? A aversão a perdas é uma fórmula, a função de ponderação de probabilidades é uma fórmula, então tem uma parte quantitativa importante também, tá? Então, então aqui é alguma chave que a gente tem que ter para linkar numa boa parte das finanças comportamentais, a parte quantitativa e como esses números, essas equações podem ser interpretadas como comportamentos. Isso é muito interessante, né? Ou seja, o que expressam aqueles números, o que aquelas equações podem dizer sobre comportamento, né? Temos que lembrar que o Kahneman, por exemplo, eu sempre insisto nisso, né? Ele é psicólogo, né? Mas é matemático também, né? E foi prêmio Nobel de Economia, né? Eu acho que a psicologia talvez seja um pouco, a economia seja um pouco isso, né? A mistura de psicológico dos mercados com números, sabe? Eu acho que tem uma boa piadinha aqui. Então, isto é bastante interessante, né? Acho que essa questão de conseguir representar comportamentos através de algumas equações foi o que me apaixonou no início pelas finanças comportamentais, entender que isso era possível, né? Então eu falo muito sobre Kahneman em finanças comportamentais, falo muito sobre Thaler, que tenta descrever também o comportamento dos mercados, pelo menos no início da sua carreira, a partir de algumas equações, algumas feitas pelo próprio Kahneman e Tversky, né? Então, o Thaler cria o conceito de miopia, myopic loss aversion, que é um trabalho quantitativo importantíssimo para o entendimento dos mercados. E temos algumas coisas um pouco mais puras, tá? Sobre comportamento, né? Eu dou aula também sobre um sujeito chamado Kenneth Hamann, que fala sobre como a gente reage em momentos de fato de muita tensão, de perdas financeiras, né, e como um assessor de investimentos deveria lidar com uma situação tendo uma conversa difícil. Tá? Então, eu acho que as finanças comportamentais têm uma dinâmica quantitativa também. Mais recentemente, não tão recentemente, mas posteriormente ao surgimento das finanças, veio toda a lógica da arquitetura da escolha, que aí sim é menos quantitativa. Né? Aí sim tem menos funções. A arquitetura da escolha é como você dispõe informações, dados, como você cria um contexto para as pessoas tomarem uma determinada decisão. Isso está muito ligado ao marketing hoje em dia também, tá? Então, acho que tem bastante,
tem muito conteúdo, né, de finanças comportamentais, é uma disciplina, é uma coisa extremamente rica, e acho que é por isso que é interessante, e em grande parte é bastante recente, né, por isso que também muita gente fica interessada nessa disciplina. É verdade, e como especialistas em investimentos precisam entender dela, né, Martim? Sim, sim. E esse é um outro ponto, né? Quer dizer, às vezes não é tão embora muitos alunos consigam entender de fato, ver as equações, entender o comportamento, né? Vários deles são especialistas, assessores de investimento, especialistas de investimento, e eles sabem que transpor isso para o dia a dia, para a realidade, nem sempre é automático, né? Então, alguns insights que vêm das aulas ajudam eles, muitos deles me contam, mas muitos deles dizem, mas é verdade parcialmente, porque na verdade tem cliente investidor que é assim, tem outros que não são assim, então tem muito essa questão, tá? Então, nada é totalmente definitivo, nada é totalmente único, né? Nada é uma verdade única, digamos assim, quando a gente fala de comportamento, né? A rigor tem 7 bilhões diferentes de comportamentos no mundo, né? Obviamente a gente consegue modelar e entender, é um comportamento um pouco mais padrão, mas de fato a gente tem que entender que há variações em cada mente, em cada ser humano. Quantos podcasts a gente precisaria para dar conta de tanto comportamento, hein, Martim? Seriam ilimitados, de fato. A gente passaria a nossa vida inteira gravando e não ia terminar. Exato, é bem isso mesmo, Renata. Agora, eu tenho um desafio para você. Se você fosse indicar 3 conteúdos indispensáveis para quem quer aprender sobre investimentos, você como professor indicaria que tipo de conteúdos indispensáveis? Uma excelente pergunta, difícil, podia ter me falado antes que você ia fazer essa pergunta, tá, Renata? Não, essa é a pegadinha do dia do professor. Tá bom. Vamos lá, eu acho que tem que entender alguma parte aí certamente sobre investimentos puro, então acho que alguma coisa como um livro, se é para escolher 3, né, vamos dizer, acho que teria que estudar, por exemplo, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, tá? Eu acho que esse seria um livro que deveria ser lido, sim. Eu acho que um outro livro que poderia ser importante ser lido é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, tá? E provavelmente algum terceiro livro, aqui eu estava em dúvida se eu ia citar alguma coisa mais técnica, como algum livro de valuation, da Modaran e tal, mas eu acho que eu escolheria outra coisa, tá? Eu escolheria... esse está mais difícil, tá? Talvez a lógica do cisne negro, tá? Para entender de fato a importância dos eventos extremos, a importância do imprevisto, né? De como você deve lidar no mundo, que a imprevisibilidade é cada vez mais frequente, cada vez mais presente, né? Estamos vivendo 2 anos já dentro de alguma coisa que não foi prevista por ninguém, basicamente, né? Que foi o coronavírus, né? E o tamanho do impacto que isso teve, né? Coisas imprevisíveis têm, às vezes, impactos enormes, né? Muito bom. E então, 3 disciplinas... Eu citei 3 livros, deixa eu repetir aqui para quem quiser, que eu citei e, novamente, talvez se você me desse mais tempo, talvez eu colocasse coisas diferentes aqui, tá? Mas eu citei O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, eu citei O Rápido e Devagar, do Kahneman, e eu citei A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Taleb, né? Eu acho que são 3. Se não são os 3 melhores, eles certamente estariam numa lista dos meus 10 melhores, Renata. E a gente falou aqui no podcast sobre todos eles, para quem tiver curiosidade, vai dando uma pesquisadinha aqui na plataforma que vocês vão encontrar conteúdo sobre esses 3 livros. E Martim, para a gente encerrar, meu último desafio é, para quem vai aprender sobre investimentos, que 3 disciplinas não podem faltar para começar esse aprendizado. É a questão comportamental, é a análise de mercado, é o entendimento de produto. O que você acha que tem que estar nesse começo para que a pessoa tenha um aprendizado melhor e consiga compreender melhor esse universo? Acho que você colocou bem. Eu acho que o entendimento do funcionamento do mercado, ou seja, como o mercado financeiro está interligado
às atividades do ser humano, à produção, aos números de produtividade, de inflação, né, de PIB, as notícias em geral do ambiente que for político, médico, como nós estamos vivendo hoje, né, entender que existe um vínculo natural dos preços dos ativos, praticamente de todos eles, aos acontecimentos relevantes da humanidade. Acho que esse é um primeiro ponto que acho que é muito importante. Eu acho que uma habilidade quantitativa, matemática, ajuda bastante também, tá? Então, ter a capacidade de ir aprendendo ao longo do tempo o impacto quantitativo, o impacto em termos de preço desses eventos é algo que precisa ser feito também, tá? E, por último, certamente você já citou, né, o impacto das reações, o impacto do comportamento. Aquilo que faz com que aqueles eventos no mercado, durante algum tempo, não se comportassem como a matemática previa, durante algum tempo, por causa exatamente desse comportamento. Então, acho que essas três coisas se interligam, né? Entender o mercado, saber qual deveria ser o impacto e entender se há uma distorção por causa do comportamento. Às vezes são exatamente essas distorções por causa do comportamento que geram oportunidades de longo prazo para aqueles que conseguem ter um comportamento mais adequado como investidor, Renata. Muito bom, professor, muito bom. Gostei muito das dicas, gostei dos livros. A gente deixa aqui na descrição certinho o nome de cada um para quem ficar interessado e interessada em lê-los. Obrigada mais uma vez, parabéns, professor. É sempre uma alegria a nossa terça-feira com você aqui, viu? A alegria é toda minha, já te falei, né? E as terças-feiras são o meu dia preferido da semana, exatamente porque já começo pensando e conversando com você sobre esses assuntos que eu tanto gosto. Muito bom. Então, até semana que vem. Até então, Renata. Até semana que vem, também para todos aqueles que nos ouvem. Obrigada, professor, e obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio do Investidor em Foco. A gente espera vocês nesta quarta. Tem Dinheiro com Atitude por aqui, não vai perder. Qual o plano, professor? Toda terça-feira, uma aula nova aqui no Investidor em Foco com o professor Martim Iglesias. Tem conteúdo com base em livro, filme, história, teoria, sempre com bom humor e dicas valiosas de economia comportamental. Tudo para te ajudar a investir melhor. Nosso encontro é na hora do almoço. Anota aí para não se atrasar, hein?